Como eu sei se eu sou perdoado por Deus ou se eu sou eleito? Porque a eleição é uma decisão eterna. Antes da fundação do mundo, Deus elegeu aqueles a quem salvar, a quem viver em santidade. Como é que eu sei? Eu sei pela palavra de Deus. Com fé bíblica. Sem fé bíblica eu não vou saber. Eu sei com o conhecimento toda a Escritura. Sem esse conhecimento eu não vou saber. Eu sei se a minha vida está liberta do pecado, se a minha vida está vivendo o padrão de vida cristã de toda a Escritura. Se eu estou vivendo, me alegrando com o que alegra Cristo, me relacionando com igrejas, na igreja verdadeira, debaixo de uma autoridade bíblica fiel, me submetendo ao padrão, ao governo de Deus por meio dos seus líderes fiéis. E se eu vivo nessa nova vida em Cristo, me alegrando com o que alegra Cristo e odiando o que Cristo odeia. Agora, se eu vivo me alegrando ou me relacionando com tudo o padrão do mundo, por exemplo, se minhas amizades são pessoas incrédulas e o que eu me alegro é o que alegra essas pessoas, o que eu penso é o que essas pessoas pensam, o que eu falo é o que essas pessoas falam, se a minha agenda é a agenda de quem não é crente, se o meu padrão de família é o padrão da família de quem não é crente, se o meu domingo eu vivo como os não crentes vivem, se as minhas finanças são administradas como o ímpio administra as suas, se as minhas motivações são as motivações dos ímpios, eu não tenho nada de Deus. Se eu rejeito guardar o domingo como Deus quer, se eu rejeito o culto, se eu rejeito a oração, se eu rejeito a meditação na palavra no padrão de Deus, se eu rejeito a religiosidade bíblica, se eu rejeito a disciplina bíblica, se eu rejeito tudo da Bíblia, eu posso ser até pastor, conselho, presbitério, sino do Supremo Concílio, como aconteceu com a igreja americana, um sistema inteiro religioso reprovado, pode ser tudo. Mas se o padrão é o padrão do mundo, não há nenhuma evidência de perdão, de eleição, ou a igreja católica romana é perdoada, ou a igreja presbiteriana americana que plantou a brasileira é perdoada, aprovando hoje casamento gay, por exemplo. Não é perdoado, não é eleita, não tem evidência de nada disso, né? Então, nem quem não se converteu não tem evidência disso, nem quem diz ser, mas que não vive o padrão que é. Então, nós precisamos conhecer, ter todo o conhecimento da palavra e pedir a Deus para abrir os nossos olhos, para que contemplemos as maravilhas da sua lei e tenhamos, então, condições de fazer o autoexame, nos examinar nós mesmos, para ver se estamos na verdade, se é que já não estamos reprovados, porque se o que me aborrece é o que alegra a Cristo, então não há como eu dizer, eu estou eleito e perdoado, né? A eleição é uma decisão de Deus realmente misteriosa, não dá para a gente ir lá no livro da vida e ver se nosso nome está escrito. É uma administração soberana. Então a única forma eficaz é ver no tempo a partir das Escrituras. Mas se eu sou insensível para as coisas de Deus, e se eu sou ignorante com respeito à palavra de Deus, à vontade de Deus, às suas doutrinas, ou se eu conheço, mas distorço em graus, não dá para dizer, olha, é um crente, né? Não dá para dizer é um perdoado, é um salvo. Eu vivo o padrão do mundo em tudo, então não dá para dizer. Tenhamos então, irmãos, a humildade de procurar o conhecimento de Cristo como o tesouro mais valioso, pedindo a Ele que nos ajude a ouvir, a entender, a reconhecer, para vivermos o padrão de Deus, de igreja, de vida cristã, de domingo, de doutrinas, de culto, de tudo. Não uma camuflagem, né? Mas a realidade. E aí poderemos, a partir das evidências do que existe na nossa vida, dizer, então
eu sou um eleito, eu sou um perdoado, eu sou um salvo. Não significando que vamos ser impecáveis, porque a gente sabe que quem disser que não tem pecado é mentiroso, mas não é ser escravo. É a evidência de ser liberto, razão pela qual luta contra todos os pecados, de vitória em vitória. Porque a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E onde abundou o pecado, superabundou a graça. Cristo nos fez mais que vencedores. E vivamos assim e evidenciemos eleição e perdão.